Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist Analisando Artigos. Hoje nós retomamos a história das ideias no Brasil. Já fizemos aí, podemos ver aqui em algum card, um debate a respeito do artigo do professor Alfredo Bose, um artigo onde ele analisou a importância do positivismo, das ideias positivistas no Rio Grande do Sul, e como essas ideias se espalham para o Brasil com a chegada ao poder desses gaúchos comandados por Getúlio Vargas. Pois muito bem, hoje nós vamos discutir que nem sempre as ideias correspondem a uma exata descrição da realidade. E para isso nós vamos discutir o artigo Ideias Fora de Lugar, do professor e crítico literário Roberto Schwartz. Roberto Schwartz nasceu em Viena em agosto de 1938, nasceu num país ocupado já pela Alemanha nazista. A Alemanha anexou a Áustria em março de 1938. Com isso, com poucos meses de vida, a sua família migrou fugindo para o Brasil. Aqui ele foi professor de literatura comparada na USP até 1968, quando teve que se exilar por conta das perseguições da ditadura militar, e ele só volta 10 anos depois. Quando ele volta, ele passa a dar aula de teoria literária na Unicamp entre 1978 e 1992, quando se aposenta. Ideias Fora do Lugar é um artigo lançado numa revista francesa durante o exílio do autor em 1973. Em 1976, Schwartz defendeu a sua tese sobre a obra de Machado de Assis, o que rendeu, no ano seguinte, 1977, a publicação do livro Ao Vencedor as Batatas. E, como primeiro capítulo desse livro, Schwartz incorporou o seu artigo de 4 anos antes, o Ideias Fora do Lugar. Mas vamos ao que diz o artigo. Ele começa com um parágrafo bastante sucinto. Toda ciência tem princípios de que deriva o seu sistema. Um dos princípios da economia política é o trabalho livre. Ora, no Brasil domina o fato impolítico e abominável da escravidão. Com 3 frases bastante curtas, ele já aponta a contradição profunda que existe entre ideias liberais, cujo um dos princípios básicos é a igualdade, e daí decorre o trabalho livre, e o fato da escravidão. E ele vai apontando como é que isso, para alguns, significa uma profunda vergonha, pelo fato do Brasil estar fora da racionalidade máxima da época, enquanto para outros significa uma descrença nesse liberalismo. E a partir dessa apresentação, ele diz que, sumariamente, está montada uma comédia ideológica. Mas veja bem, ele faz questão de frisar que se trata de uma comédia ideológica diferente da comédia ideológica que ocorria na Europa. Porque é verdade que na Europa havia liberdade do trabalho, igualdade perante a lei, havia direitos universais, deveres universais. Mas ele diz, lá, essas questões correspondiam às aparências, porque elas encobriam o essencial, que era a exploração do trabalho. Então, por mais que perante a lei fossem iguais o capitalista e o trabalhador, na prática eles não são. Mas no caso brasileiro, nem essa aparência nós conseguimos adequar à ideologia liberal que a gente esposou. Então nós temos aqui, evidentemente, um problema de coerência entre o que a gente prega e o que a gente faz, mas também temos problemas práticos e problemas lógicos nessa diferenciação. Um problema prático que ele aponta é o fato do escravo ser uma propriedade e não uma pessoa. Com isso, ele pode ser vendido, mas ele não pode ser despedido. Então, temos problemas de imobilização de capital, temos problemas na questão da racionalização produtiva. Ele diz, como é que você tem na Europa que está se industrializando? Nós temos o interesse de aprimorar os métodos racionais para economizar meios de produção, inclusive trabalho. No caso brasileiro, não. No caso brasileiro, o trabalho está dentro de uma lógica de uma disciplina militar, de uma violência para organizar os escravos, já que a produção escravista dependia da autoridade mais do que da eficácia. Era mais importante você garantir trabalho ao longo do dia inteiro para preencher todo o dia do escravo do que garantir um trabalho que seja mais eficiente.
Portanto, na prática, a escravidão se torna um problema de mobilização de capital, de racionalidade produtiva. E no campo das ideias também era problemático, porque até um determinado momento, quando o trabalho escravo passa a ser menos rentável que o trabalho assalariado, na verdade, os escravagistas eram os capitalistas mais consequentes. Eles eram mais conscientes do capitalismo, que é baseado no lucro, do que os defensores de Adam Smith, que pensavam que o capitalismo era baseado na liberdade. E aí o autor frisa, e aí é importante, né? Na ausência do interesse organizado da escravaria, já que você não tinha uma organização dos escravos que pudessem contrapor a discussão predominante, o que nós temos é uma discussão a respeito de formas de emprego do capital. Vai empregar capital no trabalho livre, onde você vai imobilizar menos, onde você pode buscar uma racionalidade produtiva, ou você vai empregar o seu capital no trabalho escravo, onde você precisa de uma maior imobilização, e por aí vai. Então, veja bem ao que foi reduzido esse debate sobre igualdade e liberalismo. E Schwartz fala, da colônia nós trazemos, além da escravidão, um outro sintoma muito grave, o favor. E aqui ele vai buscar elementos no trabalho de Maria Silvia de Carvalho Franco, autora que escreveu em 1969, portanto 4 anos antes do artigo ser publicado, o clássico da nossa sociologia, Homens Livres na Ordem Escravocrata. O autor diz, quando você está ali na colonização, até a abolição da escravatura, você tinha basicamente 3 classes sociais. O latifundiário, o grande senhor de terra, você tinha os escravos e você tinha o homem livre, que na verdade era dependente. E aí o autor diz, o caso mais caricato é o agregado, aquele cara que está ali na rebarba do senhor de terras tentando sobreviver das sobras, dos restos que caem da mesa do senhor de terra. Mas, na nossa sociedade do século XIX, menos profissionais, mesmo profissionais liberais como médicos, dependiam do favor para exercer a sua profissão. Operários especializados como tipógrafo dependiam do favor. Pequeno proprietário dependia do favor para poder garantir a segurança da sua propriedade. O funcionário público dependia do favor para manter o seu cargo. Então percebam como o favor era fundamental para a sobrevivência de uma classe bastante numerosa, que era dos homens livres, mas também era fundamental para o prestígio e para a autoimagem dos latifundiários. Diz o autor, na sua página 5, o favor é a nossa mediação quase universal. E, sendo mais simpático do que o nexo escravista, a outra relação que a colônia nos legara, é compreensível que os escritores tenham baseado nele a sua interpretação do Brasil, involuntariamente disfarçando a violência que sempre reinou na esfera da produção. Então, nós temos aqui, das 3 classes, uma relação violenta entre latifundiário e escravos e uma relação de favor entre latifundiários e homens livres. Veja que as relações de produção se dão na violência, mas o viés ideológico se dá pelo favor. E ainda segue o autor falando que essa cumplicidade entre latifundiários e homens livres, sempre renovada, tem continuidades sociais mais profundas, que lhe dão um peso de classe. No contexto brasileiro, o favor assegurava às duas partes, latifundiários e homens livres, em especial a mais fraca, que nenhuma das duas é escrava. Mesmo o mais miserável dos favorecidos via reconhecida nele, no favor, a sua livre pessoa, o que transformava prestação e contraprestação, por modestas que fossem, numa cerimônia de superioridade social. Bom, então a gente está aí vendo diversas dificuldades, mas o autor, Robert Schwartz, aponta que existe um ponto forte nessa discussão. Ao tornar muito evidente o despropósito entre a nossa sociedade e os ideais do liberalismo, a ideia do liberalismo também deixa de enganar. E aí o autor volta a olhar para a Europa, onde ele diz que a ideia da igualdade é uma falsa ideia que escamoteia o fato da exploração do trabalho cair forte sobre um grupo específico, o grupo de trabalhadores.
E ele segue dizendo também toda a ideia da cidadania, toda a ideia da universalidade, dos direitos universais, eles escondem, eles disfarçam um antagonismo de classe que é presente. Já no caso brasileiro, ao você trazer essas ideias para um sistema onde elas não descrevem nem as aparências, a gente já começa a deixar claro que as ideias do liberalismo não falam sobre a natureza humana. Se elas eram aceitas, era por outro motivo. E aí o autor fala, assim, o que na Europa seria uma verdadeira façanha da crítica ao liberalismo, precisaria de muito esforço, aqui no Brasil podia ser uma simples descrença no sistema de ideias, porque era algo que a gente via no nosso dia a dia, como essas ideias, na verdade, eram modas, manias para encobrir mais do que para descrever a realidade. E isso ocorre por quê? Para Robert Schwartz, porque o ritmo da nossa vida ideológica era determinado pelo fato do Brasil ser um país dependente. Então, à distância, a gente acompanhava os passos da Europa. Bom, mas eu falei que Robert Schwartz é um professor de literatura, um crítico literário. E o que tem a ver tudo isso com crítica literária? Bom, como eu disse, esse artigo é o primeiro de um livro onde ele analisa a obra de Machado de Assis. E o objetivo dessa introdução é mostrar que o fato do Brasil estar sempre pondo e repondo ideias europeias no sentido impróprio é a matéria e o problema da nossa literatura. E aí ele diz que com essa matéria, Machado de Assis é o mestre. Ele diz, o escritor não precisa nem ter consciência de que ele está trabalhando sobre isso. Mas o seu trabalho só vai ter uma ressonância profunda se ele sentir essa contradição e esse jogo de aparências, se ele registrar, se ele desdobrar ou se ele evitar essa desafinação entre ideias e práticas. E aí, nesse sentido, ele aproxima a obra de Machado de Assis da obra de escritores russos, porque ele diz, também na Rússia nós tínhamos uma sociedade que ainda estava atrasada em termos de desenvolvimento capitalista, que, portanto, absorve os ideais liberais com uma estrutura que não dá suporte nem à aparência que o liberalismo defendia. E aí, por isso, a literatura russa, quando comparada com a literatura francesa, com a literatura inglesa, coloca essas duas literaturas num lugar de muita ingenuidade. Diz Robert Schwartz, a nossa literatura nacional ela é caracterizada pela diferença, pela comparação e pela distância, que fazem parte da sua definição. E um escritor, ao colocar a forma literária sobre esse chão social, é que ele consegue buscar, dependendo se ele fizer isso de uma maneira mais ou menos feliz, a profundidade, a força, a complexidade da sua obra. Mesmo que ele trate do nosso dia a dia, mesmo que ele trate do nosso cotidiano. Diz Robert Schwartz, e vê-se, variando-se ainda mais uma vez o mesmo tema, que, embora lidando com o modesto tic-tac do nosso dia a dia, e sentado à escrivaninha num ponto qualquer do Brasil, o nosso romancista sempre teve como matéria, que ordena como pode, as questões da história mundial, e que não as trata se as tratar diretamente. Portanto, para a gente ter a nossa identidade como nação e nossa identidade literária, a gente precisa abordar esse teatro, que é a defesa de ideias de fora que não se aplicam à nossa realidade, nem na sua forma mais aparente, mais superficial. Esse aí foi o resumo da nossa obra. Obra importantíssima para a gente entender o poder das ideias sobre o desenvolvimento da sociedade e para a gente entender o Brasil. O acesso ao artigo completo está aqui na descrição desse vídeo. Eu agradeço a todos e a todas pela atenção. Muito obrigado e bons estudos.